pesquisadores e estudantes. Meu nome é João Pedro, eu sou engenheiro eletricista e mestrando na Unicamp, e essa é a quinta parte do curso introdutório de espectroscopia de impedância eletroquímica. Nesse vídeo eu vou falar sobre o circuito de Reynolds e os elementos que compõem o circuito. O objetivo principal desta aula é mostrar para vocês como funciona o circuito de Reynolds. Para alcançarmos esse objetivo, eu vou falar um pouco sobre o elemento de Warburg e o elemento de fase constante CPE, também conhecido como Constant Phase Element. Existe uma série de problemas na prática, como resistências não planejadas, reações faradaicas redox indesejáveis, corrente de fuga e transferência de carga entre a dupla camada elétrica, que inviabilizam a utilização dos circuitos vistos na aula 3, como um resistor em série com capacitor ou um resistor em série com a combinação paralela entre um resistor e um capacitor, que são compostas unicamente de resistores e capacitores para representar a resposta eletroquímica do dispositivo. Um dos modelos mais simples para representar as reações eletroquímicas na interface do eletrodo é a partir do circuito de Reynolds. A grande diferença do circuito de Reynolds está na utilização do elemento de Warburg e do elemento de fase constante CPE para construir o circuito equivalente. Mesmo sendo um circuito simples, ele é bastante utilizado e por isso nós vamos falar sobre o circuito de Reynolds. O circuito de Reynolds é um circuito elétrico equivalente que consiste de uma resistência do eletrólito, representada aqui pela ESR, em série com uma combinação paralela de uma dupla camada elétrica, que está representada aqui como um elemento de fase constante, e uma impedância de reação faradaica. A impedância de reação faradaica consiste de uma resistência de transferência de carga RCT e um elemento eletroquímico específico de difusão W. Esse W é conhecido como um elemento de Warburg. O elemento de Warburg é visto quando um processo de transferência de carga também é influenciado por uma difusão entre a interface eletrodo-eletrólito. Por causa dos efeitos de difusão, o espectro de impedância apresenta uma reta de 45 graus que inicia após o semiciclo. A impedância de difusão sobe conforme a diminuição da frequência e o eixo real e o eixo imaginário assumem o mesmo valor. Por isso, vemos um ângulo de 45 graus no espectro. Veja que durante a polarização existe o controle cinético e o controle de transferência de massa conforme a variação da frequência. Veja que a partir dessa figura que representa a resposta em frequência do circuito de Reynolds, nós podemos saber qual que é a SR, em qual ponto que acontece o controle cinético e o controle de transferência de massa. Nós conseguimos saber qual que é o valor de RCT, entre outros parâmetros. O elemento de Warburg ele começou como elemento infinito em 1899. A impedância de Warburg é obtida através da segunda lei de Fick para uma difusão de uma partícula em um espaço semi-infinito, que é análoga à transmissão de uma onda em uma distribuição semi-infinita em uma linha de transmissão RC. A resposta do elemento de Warburg para um espaço semi-infinito é vista no gráfico como a curva de 45 graus que tende ao infinito, e a impedância pode ser calculada a partir dessa equação. No mundo real, nós nunca veremos um comprimento infinito. Assim, a solução para a difusão de partículas no espaço finito é mais realístico, pois é mais razoável tomar as regiões de comprimento finito, onde a difusão ocorre em uma espessura L de um eletrodo e em uma célula eletrolítica de líquido ou sólido de comprimento LE. Nós temos dois tipos de elementos finitos de Warburg. O primeiro é o de circuito aberto, e ele tem uma impedância mais capacitiva devido a espécies eletroativas absorvidas no fim da camada de difusão.
caracterizada por uma reta de 90 graus que pode ser vista aqui no gráfico. E a impedância pode ser calculada a partir dessa equação. O elemento finito de Warburg de curto-circuito tem uma impedância mais resistiva e as espécies são refletidas ou bloqueadas no fim da camada de difusão. Ela é vista no gráfico como um segundo semiciclo que, conforme a frequência diminui, a impedância tende a assumir apenas valores no eixo real. E a impedância pode ser calculada através dessa equação. Aqui são apresentados dois exemplos de resposta em frequência apenas para os elementos de Warburg. Então, do lado esquerdo a gente tem a resposta para um elemento finito de Warburg de circuito aberto, e no lado direito a gente tem a resposta em frequência do elemento finito de Warburg de curto-circuito. Circuitos elétricos geralmente utilizam elementos de fase constante para ajustar os dados de impedância para inúmeros sistemas experimentais. Geralmente, os sistemas eletroquímicos são representados por elementos ordinários como capacitores, resistores, indutores. Quando a regressão dos dados não é suficiente, uma ou mais constantes de tempo são introduzidas para obter um ajuste mais preciso dos dados. Conforme o gráfico mostra, a impedância do elemento de fase constante pode ser encontrada a partir dessa equação, e caso o valor de n seja igual a -1, nós podemos representar esse elemento como um indutor. Se ele for igual a zero, o n for igual a zero, como uma resistência. Se o n for igual a meio, ele é visto como um elemento de Warburg. E se n for igual a 1, ele é visto como uma capacitância, e a resposta em frequência desse elemento vai assumir valores apenas no eixo imaginário conforme um capacitor. Mas ele é mais utilizado para representar um dispositivo que tenha valores intermediários entre uma resistência e uma capacitância. Então, nós poderíamos, no sistema real, ter o elemento que tivesse esse n igual a 0,8, 0,9. Nesse slide é apresentada a resposta em frequência de uma resistência em série com um elemento de fase constante. Veja que caso o n seja igual a 1, a resposta seria como a resistência em série com capacitor. Então, a resposta em frequência, no diagrama de Nagst, nós veríamos apenas valores no eixo imaginário. Se nós pegarmos o valor de n e colocar um valor de 0,9, a resposta em frequência já não vai assumir mais valores apenas no eixo imaginário. Ela vai começar a assumir valores no eixo imaginário e no eixo real. Por isso que nós vemos essa inclinação. Então, conforme nós mudamos esse valor de n aqui, nós conseguimos representar reações eletroquímicas que possam ter esse comportamento. Já para circuito com a resistência em série com uma combinação paralela de um capacitor com um resistor, caso o valor de n seja igual a 1, nós temos aqui como resposta um semicírculo. Se nós pegarmos e mudarmos o valor de n, veja que para n igual a 1, ele se comporta como um capacitor. Para n igual a 0,8, o valor máximo aqui no eixo imaginário já é diferente. Então, conforme nós mudamos o valor de n, o comportamento desse semicírculo aqui é diferente. Essa figura mostra a resposta em frequência do circuito de Reynolds, variando primeiramente os valores do elemento de Warburg. Veja que conforme o valor da impedância de Warburg muda, nós temos aqui diferentes respostas eletroquímicas. Então, por um valor mais elevado, essa reta aqui, que tende a assumir valores apenas imaginários, ela pode estar mais deslocada para a direita no eixo real ou mais para o lado esquerdo. No diagrama de Bode aqui, o módulo da impedância ela é diferente conforme nós mudamos o valor do elemento de Warburg. E aí, conforme nós variamos os valores do elemento de fase constante,
nós também mudamos a resposta eletroquímica do dispositivo. Por fim, vale ressaltar que nós podemos descobrir qual que é o valor de EDR. E EDR, ele representa a resistência interna ou a resistência geral do eletrodo do dispositivo, que pode ser visto aqui no gráfico como essa resistência aqui RBC. Esse valor de RBC representa a resistência DR. E ela surge devido à redistribuição de cargas nos poros do eletrodo. E o valor de EDR pode ser influenciado por parâmetros como a porosidade do eletrodo e a espessura do eletrodo. Então, conforme a porosidade diminui, esse valor de EDR aqui também vai alterar. Então, por hoje é só. Qualquer dúvida e sugestão, deixem nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo.